A seca na região sudeste atinge as plantações de café no Espírito Santo. O Espírito Santo é o maior produtor de café robusto do país. Os dois maiores reservatórios que atendem a Grande São Paulo, Cantareira e Alto Tietê, estão com níveis críticos. O Cantareira, o mais importante deles, entrou em volume morto em maio do ano passado e nunca mais saiu. O presidente da Agência Nacional de Água, ANA, Vicente Andreu Guilho, reconhece que o Brasil tem um nível muito baixo de água reservada e reclama que a legislação ambiental pouco flexível não ajuda. Começa agora o Jornal do Sem Futuro. Boa tarde. A região sudeste é composta pelos estados de Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro e Espírito Santo. O sudeste brasileiro é a região mais populosa do Brasil, com aproximadamente 80 milhões de habitantes, e é considerada a mais rica do nosso país. O clima da região sudeste é caracterizado pelo clima tropical no litoral das Baixadas Capixaba e Fluminense. Os climas subtropical e semiárido também são vistos na região. O primeiro do sul do estado de São Paulo, próximo à divisa com o Paraná. O relevo da região sudeste é bem variado. O Planalto Meridional é caracterizado por rochas mais frágeis e resistentes. A vegetação é formada principalmente por florestas tropicais, em menor escala, rochas mais frágeis e resistentes. Os rios encachoeirados da região contribuem muito para o grande número de usinas hidrelétricas. Vamos agora falar com Creuza Maria, diretamente da região sudeste. Boa tarde, Samuel. Estou aqui diretamente da Geo Sudeste para falar da movimentação do nosso mercado. A região Sudeste é a que mais movimenta capital, mão de obra e recursos. Na área de tecnologia, a região está sempre à frente. A característica da região Sudeste na tecnologia é ainda mais acentuada. Segundo o levantamento do Guia de Empresas Infogel, 63% das empresas de geotecnologias se encontram na região Sudeste e 53% estão no eixo Rio-São Paulo e 42% no estado de São Paulo. No estado de São Paulo, que se encontra a maior densidade de rodovias e a maior integração entre os modais. O único estado que apresenta uma infraestrutura de transportes na qual cidades do interior estão conectadas à capital por uma vasta rede, incluindo rodovias duplicadas, ferrovias e a hidrovia Tietê. O território paulista está localizado no maior aeroporto do país, o aeroporto de Guarulhos, e o porto organizado com maior movimentação de carga, que é o de Santos. É com você, Samuel. Obrigado, Creuza. A região sudeste é a mais desenvolvida do Brasil, apresentando as maiores concentrações industrial e populacional. Vamos agora falar com Thales Andrade, que tem mais informações sobre a nossa produção e exportação da nossa região. Boa tarde, Edson. É isso mesmo que tu falou. A região sudeste é a mais desenvolvida do Brasil. A partir da segunda metade do século XIX, teve início no estado de São Paulo a ascensão cafeeira e o reajuste da economia regional nacional. As exportações da região sudeste representam 53,7% do total nacional, apresentam um crescimento de 1,7%, comparando os períodos de janeiro a outubro de 2000 e 2001. O Rio de Janeiro foi o estado que registrou o maior crescimento, com 34,5%, exportando principalmente petróleo, gasolina, óleos combustíveis. As vendas externas do estado de São Paulo cresceram 5% e atingiram 17 bilhões. Esse aumento deve-se principalmente à venda de aviões, automóveis, açúcar em bruto refinado e óleos combustíveis. Outros estados, Espírito Santo e Minas Gerais, registram queda nas vendas devido a reduções de embarques semi-manufaturados de aço, minério de ferro, celulose e café em grão. O Espírito Santo apresentou taxa negativa de 14,8% nas exportações. Minas Gerais também com redução das vendas de café em grão, minério de ferro, celulose, automóveis, também ficou com taxa negativa de 9,5%. É com você, Antônio. Obrigado, Thales. E daqui de São Paulo, vamos direto para Minas Gerais falar com o nosso repórter Gelson Rodrigues, que está com o nosso entrevistado Romero Souza.
Estou aqui diretamente de Minas Gerais para entrevistar o grande integrador nacional Romeiro Souza. A região sudeste foi a primeira a se urbanizar, correto? Bom, quais foram os motivos? Os motivos são vários, tais como a industrialização em São Paulo. O Rio de Janeiro era o centro político-administrativo do país, até então. Minas Gerais, por ter sido a base da economia nacional com a mineração nos séculos passados. Isso acarretou um processo no Brasil inteiro, o êxodo rural em muitas regiões, principalmente no Nordeste, onde as pessoas passaram a migrar para o Sudeste do país. Pecuária. A pecuária tem grande destaque na região Sudeste, sendo seu rebanho bovino o segundo maior do país. A grande produção de carne bovina e suína permite a instalação e desenvolvimento de frigoríficos e indústrias de laticínios. As indústrias na região Sudeste iniciou a industrialização do país. O estado de São Paulo tornou-se o maior parque industrial da América do Sul. Por estar concentrada quase metade da população nacional, além de estar concentrado o maior e mais diversificado parque do país e de concentração de um amplo sistema de transportes, a região necessita de bastante energia. Agricultura. O setor agrícola apresenta-se bem desenvolvido e extremamente diversificado. A existência de um setor agrícola forte nessa região deve-se à existência de vastos solos férteis. Na agricultura, os principais produtos cultivados são a cana-de-açúcar, café, algodão, milho, mandioca, feijão e frutas. Destacam-se as seguintes indústrias: naval e petrolífera no Rio de Janeiro, automobilística em São Paulo, siderúrgica em São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Espírito Santo. E na petroquímica, destacam-se várias refinarias do estado de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. A região Sudeste vive todos os dias com problemas como o alagamento, o trânsito, o desemprego e a falta de água. Os alagamentos. As chuvas no Sudeste são muito preocupantes, principalmente nos últimos anos, que vem provocando estragos, com constantes alagamentos nas ruas de São Paulo e a tragédia na região serrana do Rio de Janeiro, em 2011. No ano de 2011, em Teresópolis, após dias chovendo, houveram vários desmoronamentos de terra e muitas mortes. Muitas pessoas podem pensar que o principal e único motivo da grande tragédia foi a chuva em excesso. O trânsito. Com a constante melhora de vida brasileira, cada vez mais as pessoas conseguem comprar seus carros, e isso está contribuindo para o aumento do trânsito dessas cidades. As filas quilométricas de carro para quem mora em cidades grandes já é uma coisa muito comum e cotidiana para a maioria. As imensas concentrações das pessoas provocam poluição no solo, água e ar. A poluição do solo ocorre principalmente nos lixões, e a água é poluída através de esgotos sem tratamento, resíduos de produtos químicos descartados pela indústria, e o ar, que sofre alterações provenientes da emissão de gases de veículos com combustíveis fósseis e emitidos também por atividades industriais. Os grandes centros urbanos da região convivem com o caso de enchentes e deslizamentos de terra. As enchentes ocorrem geralmente na primavera e verão. Ambos são períodos predominantes chuvosos. Os principais agentes das enchentes são a impermeabilização do solo, por causa das construções, e a falta de área verdes que permitem a absorção da água e da chuva pelo solo. No caso dos deslizamentos, as causas estão ligadas à falta de vegetação e ocupação urbana em locais com relevos impróprios. Como não existe cobertura vegetal para reter a água, o solo absorve até um nível de saturação, e é nesse momento que ocorre o deslizamento. A terra não consegue suportar e se rompe. Fique agora com o nosso filme da tarde, O Último Exorcismo de Jubileu, O Amante. Boa tarde. Boa tarde. Que cu, cara. Tu não falou porra nenhuma.